seus santos caminhos. Benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Boa noite, queridos irmãos, amada Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. É com muita alegria que estamos aqui para prestarmos o culto que é devido a Deus, ao nosso Pai Celestial. Desde já agradecemos a sua companhia, a sua família que está participando deste culto. Será uma celebração maravilhosa para o enlevo do nosso Espírito. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós neste instante queremos exaltar o Teu nome. Só Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, como um Pai amoroso que cuida de seus filhos. Abençoe-nos, Senhor Deus, neste culto, que nós saiamos todos com mais conhecimento do Senhor, ó Pai, para que assim possamos servi-lo melhor. Portanto, eu te peço isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém. E amém. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor, astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és tu bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Queridos, façamos neste instante uma leitura da Palavra de Deus, conforme se encontra no livro dos Salmos. Salmo 103. Se você está com sua Bíblia
ou seu aplicativo, poderá agora localizar o Salmo 103 e acompanhar a leitura de alguns versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Palavras do Senhor, meus queridos, em que nós podemos ver aqui que devemos bendizer ao nosso Deus. Ele é um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas quando comparecemos à sua presença, temos de ter a consciência que somos pecadores. O salmista aqui, em mais de um versículo, ele faz referência que somos pecadores. Mas também ele menciona que Deus é misericordioso. Ele nos redime, Ele nos cura. E assim, portanto, neste instante em que entramos na parte do culto que se refere à confissão, quero conclamar a amada igreja a se colocar em oração silenciosa e assim confessando os pecados. Temos pecado de várias maneiras, por pensamentos, por omissão, por atos, e nós precisamos reconhecer isto, porque se estivermos em pecado, Deus não tem como agir em nosso favor. Por outro lado, a Bíblia diz que se confessarmos, Ele perdoa os nossos pecados. Então, um momento de oração silenciosa e em seguida eu retorno com uma oração de forma audível. Gracioso Deus e Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos neste dia porque temos a certeza de que o Senhor está do nosso lado, especialmente agora quando queremos reconhecer que somos pecadores. Não merecemos, Senhor Deus, as tuas bênçãos, porque somos falhos, temos cometido pecados. Porém, a tua misericórdia é infinita, consoante reafirmou o salmista, e assim o Senhor apaga as nossas transgressões. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia, ó Pai, do Brasil, que haja um mover do teu Santo Espírito para que todos possam reconhecer que precisamos clamar a Ti, pedindo perdão pelos pecados e assim te pedindo que volva o teu olhar de benevolência para com todos nós, ó Pai, nesta época tão difícil de termos que enfrentar
essa questão de pandemia. Ó Deus, nós agora perdoados pelo Senhor, temos a certeza de que podemos, ó Pai, com a Tua ajuda e mercê dos protocolos, não termos medo, não termos, Senhor Deus, de forma alguma apreensão de ficarmos em casa e assim nada de depressão, nada de tristeza venha, Senhor Deus, dominar os Teus filhos e aqueles que estão nos acompanhando. Portanto, nós Te agradecemos pelo Teu perdão, que nos traz paz, tranquilidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra Te servir. Se em meu agir o Teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em Teu caminho não segui. Se falhas cometi, se Tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra Teu louvor. Ensina-me a Te ouvir e com amor servir, e os santos passos Teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de Ti me afastei, se em meu caminho escuro Tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não Te busquei, se eu não Te sondei, se Teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o Teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a Ti estar, e em Tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o Teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar
Queridos perdoados, agora podemos louvar a Deus neste instante, portanto, vamos nos preparar para participarmos deste momento de louvor. Estamos distantes, mas unidos aqui por essa tecnologia. Não deixe também você em seu lar, com sua família, de entoar os cânticos, os louvores ao nosso Deus.
e só tu és, e só tu és, tu és Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu,
Querida igreja, amados, nós nesse instante teremos o privilégio de passar à parte do culto que para mim é a principal. Trata-se do momento da proclamação da palavra de Deus por intermédio de um servo dedicado, escolhido para esta oportunidade. Trata-se do reverendo Sandro Xavier, pastor da IPI Metropolitana de Brasília, que nos trará a mensagem do Senhor, que vai edificar as nossas vidas. Vamos fazer uma oração de iluminação e logo em seguida participaremos do momento de proclamação da palavra de Deus. Ó Deus amado, nós queremos neste instante te agradecer, porque temos a Bíblia, a palavra de Deus, ao nosso dispor. E nesse instante, o teu servo vai apresentar aquilo que primeiramente o Senhor colocou no seu coração e agora compartilha com a tua igreja. Senhor, que esta palavra seja adequada aos nossos corações e que estejamos receptivos, que o Senhor possa levar cativo nossos pensamentos para que nada venha a interferir e assim nós estejamos totalmente conectados naquilo que o Senhor quer comunicar para as nossas vidas, ó Pai. Que o teu Santo Espírito que iluminou esta palavra possa infundi-la em nossos corações. Nós te agradecemos pela vida do reverendo Sandro Xavier. Que o Senhor possa cada vez mais capacitá-lo como vaso que traz, Senhor Deus, a tua palavra, a tua mensagem para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas sagradas escrituras. Nós te agradecemos, a ti oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Boa noite, irmãos e irmãs da IPI Metropolitana de Brasília. Nós estamos vivendo o terceiro domingo do tempo da Páscoa e para nossa reflexão nessa noite, nós temos o texto de Lucas, lá no capítulo 24, já terminando, o Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 36b, a segunda partezinha do versículo 36, até o versículo 48. Essa é a leitura para a nossa reflexão nessa noite. Então já oramos pedindo que o nosso Deus nos abençoe, nos guie, nos ilumine pelo seu Espírito Santo na nossa leitura e também na nossa reflexão. Nós vamos fazer essa leitura e eu peço que você acompanhe a leitura neste momento para que nós possamos ser abençoados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 36b a 48, leitura que nos diz assim: Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse:
O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. São palavras do nosso Senhor no Evangelho de Lucas. Nós vamos refletir essa noite, nesse terceiro domingo da Páscoa, sobre o tema Superando os Medos. Nós lemos esse texto e nos chama a atenção o medo daqueles homens que caminhavam com Jesus, aqueles homens que ouviam o que Jesus falava, ouviam o que Jesus anunciava que iria acontecer com ele, mas mesmo assim eles estavam repletos de medo. Jesus aparece e mesmo aqueles que andavam com ele, que diariamente ouviam o que Jesus falava, dividiam o momento da refeição com ele, e no momento da refeição a gente conversa tanta coisa. Eu imagino aquele pessoal ouvindo o que Jesus falava para eles. Mesmo assim, eles tinham medo, ouviam suas promessas, ouviam como ia ser o futuro, né, de Jesus, ouviam especialmente sobre a ressurreição. Mesmo assim, eles ficaram com medo, eles temiam o que parecia, e não temiam só quando estavam ali naquele momento, naquela casa, escondidos, mas eles temiam o que parecia ser um fantasma para eles, né? Parece que eles colocaram de lado a mensagem que Jesus deu com relação à ressurreição. Eles não focaram na ressurreição de Jesus, eles se esqueceram e o medo foi maior. Mas Jesus, antes de perder a paciência, em vez de perder a paciência com essas pessoas que estavam se colocando incrédulos, né? É normal e é compreensível para nós que as pessoas tenham esse tipo de reação. A gente tende a compreender, porque é natural, não é muito fácil. Então, antes de ficar chateado, antes de ficar ofendido, antes de ficar sem paciência, né? Jesus trata de ajudar essas pessoas a superarem os seus medos. Então, conforme nós falamos também sobre Tomé, na época ainda da nossa celebração pascal, Tomé teve a coragem de dizer para Jesus que não estava acreditando. E por causa dessa coragem, ele recebeu de Jesus uma bênção. Jesus pôde oferecer a ele essa bênção que é ter as suas dúvidas superadas, sanadas por Jesus. Então Jesus também, conforme fez com Tomé, nesse relato de Lucas, a todos aqueles que estavam morrendo de medo do fantasma que era Jesus para eles, né? Posto que já tinha morrido e aparece lá entre eles. Então ele trata de ajudar a superar os seus medos. Ele apresenta seu corpo como um corpo real, um corpo físico, e não somente uma aparição de um espírito, de um fantasma. Então ele se coloca como alguém real, ele tem corpo físico, ele come. Jesus mostra neste momento, e não só para aqueles discípulos que estavam lá, aqueles mais próximos dele, mas até para nós hoje, o que pode ser a ressurreição para nós, o que pode ser a nossa nova vida após a ressurreição. Nós viveremos em corpos físicos. Você não vai ressuscitar como um fantasma. É uma coisa misteriosa que você aqui
neste mundo que nós vivemos, morra e tenha seu corpo apodrecido dentro de um caixão, ou até passe por uma cremação. É misterioso, meus irmãos. E é um mistério que Deus há de resolver. Mas como Jesus Cristo nos falou, nos mostrou, o nosso corpo será físico e ressurreto na carne. Nós comeremos. O espírito não come. Nós nos relacionaremos com aqueles a quem amamos. Esse é um sinal que Jesus Cristo dá a partir da sua ressurreição. E por isso nós repetimos no credo apostólico: creio na ressurreição do corpo. Então Jesus aparece e o primeiro medo que ele faz esses homens que caminham com ele superar é o medo de fantasma. É o medo de um corpo somente espiritual. E aí, quando a gente fala de um espírito aparecer para você, é sim medo de fantasma, e eles tiveram esse medo. Porque o espírito que aparecesse ali dizendo que era Jesus Cristo poderia ser um espírito se fingindo ser Jesus. E aí um espírito maligno que teria a intenção de enganá-los. Mas Jesus mostra: não sou eu. Olha a minha mão, olha o meu pé, olha a marca dos furos que eu tive, da agressão violenta naquela cruz. Sou eu. Sou eu aquele que sofreu por vocês, aquele que entregou a vida por vocês naquele madeiro, naquela cruz. Sou eu. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz e fazia com vocês cotidianamente, que é partilhar o alimento. E eles comeram aquele assado de peixe, né? Eles se alimentaram o corpo físico. Jesus pediu comida. Um fantasma não come. Nós cremos na ressurreição do corpo. O segundo medo que eles tiveram foi o medo de sair. Estavam lá naquela casa, escondidos. Jesus tem que encontrar com eles, porque eles estavam com medo. E onde eles estavam, tinham medo de sair. Também fazendo mais uma vez a ligação com o que nós lemos no nosso texto do primeiro domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição, as mulheres foram lá atrás de Jesus para servir. Quando voltaram, anunciaram que viram Jesus e Tomé não estava. O que aconteceu com Tomé? Tomé, e como eu disse, gosto de pensar, deve ter ido procurar Jesus vivo. Superou o medo, apesar da desconfiança que tinha, e saiu daquele lugar. O medo de ser perseguido, de ser morto, de apanhar. Mas ele não estava ali, pelo menos não estava ali escondido. O medo de sair. O que esse medo de sair está fazendo você perder de viver? O medo de sair te faz trancado, e quando acontecem coisas sobrenaturais feitas por Jesus Cristo, para te chamar a atenção, você ainda teme um fantasma. O medo de sair. E aí Jesus se apresenta a você, perguntando:
Qual é o motivo do seu espanto quando ele se apresenta a você? De que maneira Jesus tem se apresentado a você? Qual é o seu espanto? Qual é a sua dúvida de que esse que se apresenta para você é Jesus? Ou você pensa que é um espírito querendo te enganar? O que Jesus está te alertando, te cobrando, te incentivando para seguir nessa missão que é dele, não é nossa, não é da nossa igreja, é dele. Até quando vamos continuar escondidos? Até quando vamos continuar com medo de sair? Com medo de fantasma? Quando Jesus se apresenta? Por que temos tanta dúvida? Por que esse medo? O que o Mestre trouxe como oferta para superar o medo não foi esconder o sofrimento. O que ele trouxe para oferta, como oferta para superar o medo, não foi esconder o sofrimento. Lembre-se disso, irmãos. Vejam que ele mostrou as mãos e os pés furados, símbolos de uma lembrança do sofrimento. O medo que muitos têm e que nós recebemos uma palavra que diz, olha, a vida do cristão é seguida de sofrimento, sim. Perseguição. Nada disso nos afasta do amor de Cristo, mas perseguição, ataques, é a cruz. E Jesus, quando ressurge, Jesus, quando supera a morte, ele vem, se apresenta a nós e ele diz, mostrando seus pés e suas mãos, o sofrimento que nós vamos passar não será esquecido, ele é importante, ele faz parte da nossa caminhada. E ele nos identifica. A cruz nos identifica. Tomar a cruz com ele nos identifica com ele. E essa cruz, esse sofrimento, nos vai dar a possibilidade da ressurreição com ele. Ele nos mostra as mãos e os pés furados. É uma lembrança desse sofrimento que ele teve por nós. Que ele teve por nós. Veja que ele mostrou essas mãos e os pés também para nos deixar cientes de que ele ainda era esse homem de carne e osso. Um corpo que tem toda a possibilidade de ser solidário com o nosso sofrimento físico. Jesus Cristo é um Deus que sabe o que a gente passa e que ele quer passar isso com você. Jesus Cristo não é um Deus que está afastado de nós em uma morada eterna, só de lá querendo dizer para nós o que fazer. Ele veio viver a nossa vida. Jesus Cristo é um Deus que ninguém pode falar, mas você é divindade e não sabe o que nós passamos. Jesus Cristo passou, inclusive, um sofrimento maior do que muitos de nós, a maioria de nós. Carregou sobre si o sofrimento da humanidade inteira. Carregou sobre si o sofrimento da humanidade inteira. Os pecados de todos nós. E ele se apresenta apontando para nós as suas marcas. E nós com medo de sair. Ele é solidário conosco no sofrimento físico, além de ser também no sofrimento espiritual, psicológico. Ele não é somente uma entidade sem corpo. Ele tem um corpo que sofre como você.
Ele sabe o que você passa. Se você chora, Jesus também chora contigo. Nós vivemos hoje momentos de tanto sofrimento. Muitos de nós passamos por situações complicadas com nossos parentes, nessa pandemia pavorosa. E muitos pensam que Jesus está afastado e muitas vezes não conseguem entender que Jesus está ali ao lado, chorando com você, mostrando as marcas que ele tem. E nessa solidariedade do Deus que caminha ao seu lado, ele sabe o que você passa. E ele está contigo, carregando as mesmas marcas que você, pedindo para você sair. Sair desse medo que te aprisiona. Sair desse medo de fantasma. E nos dá essa certeza de que ele está conosco. Dentro desse medo de sair também, Jesus nos dá elementos que trazem coragem para continuar a vida, sabendo que as marcas do sofrimento sempre ficarão. Já que refletimos também a respeito do tempo que vivemos nessa pandemia, eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem que nós vamos sair melhores disso. Eu não tenho essa certeza. Aliás, eu tenho quase certeza de que vai ser muito difícil sair melhor disso. Se sairmos, os que saírem, sairão com muitas marcas, com muitas lembranças, com muitas escaras, com muitas cicatrizes, que talvez não doerão mais fisicamente. Mas quando você olhar, você vai sentir aquela dor do coração, aquela saudade, tristeza. Talvez ficaremos um pouco mais fortes, resistentes, convalescentes, pouco mais solidários, mas melhores. É difícil ser melhor quando a gente perde tanta gente que ama. Mas nós sabemos que o nosso Deus é solidário para conosco. Ele divide conosco esse sofrimento. Jesus está contigo. Ele sabe o que você sofre. E ele sofre contigo. Ele mostra as marcas como as suas. O caminho da cruz é inerente àquele que caminha com Jesus, como nós falamos, né? A cruz é também uma solidariedade nossa com esse Jesus que se entrega. Nós nos entregamos também a ele. Caminhamos com ele. Nós sabemos o que esse mundo tem a nos oferecer a partir da cruz de Jesus, do sofrimento de Jesus. É necessário superar o medo. É necessário sair. Jesus estará sempre conosco. Jesus estará contigo. Ele tem a nos oferecer algo muito importante que nos dá coragem, né? A vitória sobre a morte, porque nem morte, nem doença, nem perseguição, nem sofrimento, nem dor, nem angústia nos separarão do amor de Cristo. É necessário superar esse medo de sair. Jesus nos ensina a não ter medo de fantasma. Jesus nos ensina a não ter medo de sair. E, por fim, ele nos ensina a não ter medo de servir. Nesse trecho, Jesus aparece e ele lembra que nós temos uma missão a cumprir. Não adianta ficar escondido. É necessário recorrer sempre às Escrituras Sagradas
para termos a certeza de que isso é um plano antigo de Deus. Há que se cumprir o que está na lei e nos profetas. Ou seja, essa perseguição, essa morte de Jesus, essa cruz, ela faz parte de um plano. E nessa reflexão da pandemia também, nós estamos sendo convidados a estarmos em casa. Pode parecer contraditório, mas estar em casa hoje não é estar escondido. Nós, graças a Deus, temos refletido sobre a palavra, estudado sobre ela, cultuado ao nosso Deus, cada um nas suas casas, pela bênção que é a tecnologia. Nós nos encontramos e não estamos escondidos quando podemos nos proteger de um vírus e compartilhar do amor de Deus e levar a outros com esse encontro remoto que temos a partir dos nossos computadores, dos nossos celulares. E é essa saída e cumprir essa missão que nós somos convidados a manter essa união. Apesar desses tempos de muita dificuldade que nós vivemos. É nos manter em casa sem medo, ter a certeza de que Jesus está conosco, também passa por essa dificuldade conosco, mostrando as marcas que seu corpo está tendo nesse momento tão difícil. São marcas dolorosas para nós, mas também para Ele. E Ele aparece no nosso lar, nos orientando, tem nos orientado a nos encontrar assim como estamos, protegidos, orientados, pelo conhecimento também dado por Deus. É com essa missão que a conversão e o perdão vai chegar às outras pessoas. É com a nossa coragem de servir, mesmo nestes tempos difíceis, que nós podemos levar a outros o anúncio das boas novas, o Evangelho, a instauração do reino de Deus. A perseguição àqueles homens, se saíssem, era ser mortos, perseguidos. Hoje nós corremos riscos sanitários em nossa saúde, mas Deus tem nos orientado pelo conhecimento daqueles que estão preparados para cuidar da nossa saúde. Sabemos com esse conhecimento, com preparação de todos os cuidados nossos, que estes tempos passarão, as marcas ficarão. Nós já estamos vendo isso. E que Deus nos ajude cada família. Mas precisamos ter coragem para manter a nossa fé, para manter a nossa igreja unida. E para isso Jesus aparece e te diz: sou eu sim que estou aqui. Te livra do medo de sair. Nós conseguimos sair remotamente. Isso é uma bênção. E tirar também o medo de servir. Superar o medo nos leva a servir. E mesmo assim, como nós estamos podendo servir. Precisamos entender pela própria palavra de Jesus que as coisas sobrenaturais, dentro da vontade santa de Deus, acontecem sim. É importante que superemos nossa surpresa diante do que Jesus realiza, mesmo em tempos difíceis como foram aqueles e como são hoje. Saiamos, portanto, ainda que remotamente, dos nossos esconderijos. Levemos a outros tantos que precisam as palavras de fé. Compartilhemos, irmãos.
compartilhemos esses momentos remotos que temos com a maravilha da tecnologia, que faz a nossa igreja subsistir, mesmo sem estar se encontrando presencialmente em um lugar físico. A igreja de Jesus Cristo não são os bancos, as paredes, não são os móveis, mas somos nós, vivos, de carne e osso, em espírito e em verdade, com o nosso Senhor que ressuscita e se apresenta a nós, mostrando as marcas do sofrimento que Ele tem também junto conosco. Solidário, Deus presente que chora conosco, que sofre. Saiamos desses esconderijos, levemos a outros tantos que precisam a palavra de fé, de esperança, de amor. As palavras que vêm de Jesus Cristo nos evangelhos. Essa é a palavra que nós seguimos de Jesus Cristo. Tudo que nos falam deve ser confrontado com o que Jesus Cristo nos orienta. Tudo. E se não está de acordo com ele, algo está errado. Ele é o nosso mestre, ele é o Senhor da nossa missão, que é dele. Ele é o Senhor da igreja. A igreja que independe de lugares físicos e que está reunida como nós estamos aqui nesta noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê superação do medo. Medo de fantasma, medo de sair, medo de servir. Porque você tem nesse Jesus que sofre contigo, que mostra as marcas do sofrimento, a força, a superação do medo. Amada Igreja, que mensagem maravilhosa trazida pelo Reverendo Sandro Xavier nesta noite. Que ela possa ficar em nossos corações e refletir no nosso agir. Passaremos agora ao momento do ofertório. Nossa igreja continua virtualmente, mas temos despesas a cumprir, principalmente a renovação do programa em que editamos os vídeos para que possamos ter o nosso culto aqui pelo YouTube. Sendo assim, contamos com a fidelidade dos irmãos, com os dízimos e as ofertas, para que possamos honrar estes compromissos. Deus ama a quem dá com alegria, e Ele também faz aquele desafio de que abrirá as janelas dos céus para aqueles que contribuírem com a sua obra. Nossos dados bancários serão exibidos a seguir, juntamente com o hino, para que você possa anotar e realizar então a sua transferência bancária por meio de aplicativo ou posteriormente o seu depósito.
Vamos aos nossos avisos. O chat está aberto. Deixe o seu pedido de oração. A igreja quer orar por você durante a semana. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative também o sininho para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical às 10 horas e 15 minutos. Já às 19 horas e 15 minutos é o nosso culto, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nas terças-feiras, às 20 horas, realizamos o estudo bíblico e oração pela plataforma Zoom. Na próxima terça, o reverendo Sandro Xavier trará um estudo sobre liturgia. Então, se você deseja participar, solicite o link a um dos nossos líderes. No próximo dia 24/4, às 16 horas, também pela plataforma Zoom, teremos o concurso bíblico sobre o Evangelho de Lucas. Já fez a sua leitura? Participe conosco e seja muito edificado por este Evangelho. Por hoje é só. Desejo a todos uma excelente semana na presença de Deus. Irmãos e irmãs, chegamos ao momento de encerrar o nosso culto e nós queremos encerrar orando por você, orando pela nossa igreja, orando pelas pessoas que necessitam, né? E nós vivemos momentos em que muita gente está necessitando muita coisa. E a igreja quer se colocar como aquela que intercede, como aquela que suplica, pedindo que Deus venha cuidar da vida de cada um. Vamos colocar diante de Deus em oração, pedindo que Ele cuide da sua igreja, pedindo que Ele cuide das nossas necessidades, daqueles que colocam os seus pedidos. Nós sabemos que vocês têm colocado no momento do culto agora e também durante a semana nas orações da igreja, nas reuniões da igreja. Nós queremos colocar diante de Deus esses nomes, o seu nome, a sua família, as suas necessidades. Vamos orar pedindo que o Senhor, as suas necessidades. Vamos orar pedindo que o Senhor escute os nossos pedidos, os nossos sentimentos, né? E que Ele seja aquele que caminha ao nosso lado, sempre como tem feito, tem nos sustentado também. Oremos. Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos sentimentos de angústia, Senhor, pelos quais temos passado nestes momentos em que os Teus filhos e filhas sofrem, Senhor, por causa de doença que tem levado também muita gente, Senhor, a problemas de emprego, de necessidade nas suas famílias. Muitas vezes trazem também, Senhor, desavenças nas convivências. Nós Te pedimos, Senhor, misericórdia. Nós Te pedimos, Senhor, que olhes por cada pedido colocado nesta noite. Irmãos e irmãs que passam por problemas de saúde, não só eles próprios, Senhor, mas suas famílias, seus queridos amigos, amigas, tantas pessoas que têm pedido oração, Senhor, neste momento. E nós Te colocamos, Senhor, também estes nomes. Cada irmão e irmã da igreja agora, lembrando de alguém, da família, ou da vizinhança, do trabalho. Tanta gente, Senhor, sofrendo por causa de doença. E também, Senhor, não só isso tem atingido, mas outras pessoas com condições de doenças de saúde que já existiam antes, Senhor, deste momento de pandemia. Nós Te pedimos, Senhor, misericórdia. E nós lembramos da saúde, Senhor, mas também Te pedimos, Senhor, pelas condições das famílias, as condições das pessoas que precisam de firmeza nos seus empregos, nas suas empresas. Que Tu possas, Senhor, dar firmeza, dar saída, dar, Senhor, uma mostra de que Tu estás ao lado de cada um, de cada uma, Senhor.
Olha, Senhor, pela nossa sociedade, olha, Senhor, pela nossa igreja. Dá, Senhor, a certeza de cada irmão e cada irmã que nós nos mantenhamos unidos, Senhor. Nós nos mantemos unidos. Estamos nos mantendo como igreja de Cristo, reunida em torno da Tua palavra, em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós te pedimos que essa união venha com a paz que vem de Ti. E unidos uns com os outros, nós oramos contigo, chamando o nosso Deus de Pai, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que vocês tenham uma boa semana, que o Senhor acompanhe vocês, como sempre tem acompanhado, que você possa ver Ele na sua casa, te mostrando que está sempre contigo. Que a bênção do nosso Deus, Pai Criador, de Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, do Espírito Santo, Deus que nos alegra e nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus, reunidos nessa celebração virtual, e com todo o povo de Deus em qualquer lugar deste mundo em que nós vivemos, hoje, para todo sempre. Amém. Boa semana para você. Deus te abençoe.